Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente pode instalar uma máquina virtual e como a gente pode instalar o Linux nela. Eu fiz esse vídeo pensando exatamente nas pessoas que têm uma máquina Windows, por exemplo, e não sabem instalar o Linux ou não querem se desfazer do Windows para instalar o Linux, ou ainda são muito inseguros na hora de instalar as duas coisas, tá? Particularmente eu gosto da noção de instalar uma máquina virtual, eu acho interessante eu ter esse controle externo da máquina, tá? O que é uma máquina virtual? Uma máquina virtual é uma aplicação que emula ou simula a execução de uma outra máquina que está executando um outro sistema operacional. A gente vai ter uma aula sobre virtualização lá no final da disciplina, e aí vocês vão entender melhor o que é que está acontecendo. Mas por enquanto, pensem nisso como uma aplicação que deixa você criar e executar um pequeno ambiente de um outro sistema operacional dentro do seu sistema operacional atual. Então o que eu vou fazer aqui é baixar essa máquina virtual, instalar nela um Linux e vocês vão ver que eu vou conseguir rodar o Linux em cima do Windows, ok? Então o que é que a gente vai fazer? Aqui estão os passos do que a gente vai fazer, tá legal? A primeira coisa que a gente vai fazer é baixar o VirtualBox, tá? Então para fazer isso, eu vou vir aqui no meu navegador, tá? Já coloquei aqui VirtualBox Download. Então o VirtualBox é um exemplo de máquina virtual. Existem várias máquinas virtuais por aí. Eu escolhi o VirtualBox porque ele é gratuito, é bastante conhecido, então se vocês encontrarem problemas vai ser fácil encontrar alguém que já passou por aquele problema e pode resolver para vocês, tá? O VirtualBox é da Oracle, então vocês vão clicar aqui no Oracle VM, VM é exatamente de Virtual Machine, máquina virtual, VirtualBox, tá legal? E ele tem um próprio site que é o virtualbox.org, tá legal? Então vocês vão chegar aqui e vão ver de cara, ó, Download VirtualBox 6.1, é esse mesmo que vocês vão baixar. Vocês baixam para o seu sistema operacional, no meu caso, o meu sistema operacional é um Windows. Quando o sistema operacional que vai executar a máquina virtual, a gente chama ele de host, tá? Então é por isso que eles colocam aqui, ó, o VirtualBox para hosts que sejam Windows, é o meu caso, eu tenho um Windows rodando aqui nessa máquina, então o Windows vai ser o host, digamos assim, tá? Host é anfitrião, tá? É ele que vai receber o Linux executando nele. Então é isso que eu vou fazer, ó, vou clicar aqui no Windows, tá? Vou colocar aqui na minha pasta VirtualBox, certo? E através da mágica da edição, vocês vão ver que o download vai estar completo agora. Ok, pessoal, então agora o VirtualBox foi baixado. Eu vou executar o VirtualBox para poder instalar ele. Então aqui ele vai iniciar a instalação. Aqui vocês vão clicar em Next, vão ver que tem todas essas funcionalidades aqui de suporte a USB, suporte à rede, etc. A gente vai deixar tudo isso daí. Vai escolher um local, eu vou deixar o local padrão, tá? Criando entradas no menu de iniciar, um atalho no desktop e assim por diante. Interfaces de rede, tá? É interessante que vocês permitam tudo de interface de rede para o VirtualBox. E vou instalar aqui, ok? E de novo, pela mágica da edição de vídeo, a gente vai terminar daqui a pouquinho a instalação. Durante a instalação, pessoal, o VirtualBox pode pedir para você instalar certos dispositivos. É a maneira como ele tem para criar drivers, ou seja, acessos aos seus dispositivos reais. Nesse caso aqui, ele está pedindo para instalar um dispositivo USB que vai fingir que é a entrada USB do nosso computador. Então a gente vai deixar instalar isso daqui também. Tá legal? Finalmente o VirtualBox termina a instalação, tá certo? E aí a gente deixa marcado aqui para iniciar o VirtualBox após a nossa instalação. Então aqui vocês têm a interface do VirtualBox, tá? E com ele a gente pode criar uma nova máquina virtual. Antes da gente criar nossa máquina virtual, a
a gente vai voltar aqui no nosso navegador e o que a gente vai fazer agora, de acordo com os nossos passos aqui, é baixar uma imagem do Linux. Pode ser qualquer distribuição Linux. Eu vou baixar a distribuição Ubuntu, eu acho que ela é mais amigável e vocês têm uma certa familiaridade com ela, já que é a distribuição que tem instalada lá no IMD. Então vamos lá. Eu venho aqui, vou colocar Ubuntu Download, Ubuntu Desktop, e a versão que eu vou baixar é o Ubuntu 20.04.1, certo? Venho aqui simplesmente em Download. E o que eu vou fazer, pessoal, é baixar a imagem do Ubuntu. A imagem que eu vou baixar, ela é num formato .iso. Quando eu digo imagem, significa que é como se fosse um arquivo compactado com todos os arquivos de instalação do Linux, ok? A distribuição Ubuntu do Linux. Então vou baixar aqui. Dependendo de como for a sua conexão, isso pode levar algum tempo. Ela tem 2.6 GB, tá legal? Só que, graças à mágica da edição, esse download vai terminar agora. Agora que o nosso download já acabou, né, pessoal? A gente vai vir aqui no VirtualBox e a gente vai clicar em Novo para criar uma nova máquina virtual. Aqui a gente vai dar o nome para essa máquina virtual. Sugestivamente, eu já vou dar o nome de Ubuntu. É minha máquina virtual Ubuntu. Você veja que só de eu colocar Ubuntu aqui, ele já mudou para o tipo de sistema operacional Linux e a versão Ubuntu 64. E aqui, vocês estão vendo aqui o caminho dentro da minha máquina onde se encontra a minha máquina virtual. É ali onde ele vai colocar, por exemplo, os arquivos relacionados à minha máquina virtual para que eu consiga carregar isso daí. Então, vou clicar aqui em próximo. Ele diz o tamanho da memória, tá? Aqui essa minha máquina, por exemplo, tem 8 GB. Eu posso colocar até onde vai essa faixa verde, tá? Ainda é seguro, tá? Eu vou colocar aqui em 4096, eu vou dedicar até metade da minha memória RAM física para essa máquina virtual quando ela estiver em execução. Aqui o tamanho do disco rígido é um disco rígido virtual que ele vai criar, tá? Significa que ele vai ocupar até 10 GB e eu vou criar um novo disco virtual. Então a gente continua aqui, criar. Aqui eu mantenho esse disk image aqui, tá? Aqui eu coloco o disco rígido para ser dinamicamente alocado, ou seja, ele começa com uma quantidade mínima e à medida que ele vai precisando é que ele vai aumentando o tamanho desse disco rígido, ou seja, o espaço ocupado no disco da minha máquina, até alcançar os 10 GB que eu estabeleci ali. Tá legal? Então eu mantenho isso daí e o meu disco vai ser num formato de arquivo que ele chama de VDI aqui dentro da pasta da minha máquina virtual que eu criei. Tá? Então criar aqui e pronto. Tá aqui minha máquina. Só que ela é apenas uma instância, uma representação de uma máquina virtual. Não tem o Ubuntu instalado aqui ainda, tá? Para eu instalar o Ubuntu, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em configurações, tá? Aqui eu vou vir em armazenamento e aqui é a representação do que é um disco, um leitor de disco, tá? De disco óptico mesmo, DVD, CD, dessa minha máquina virtual. Lembrando que tudo isso é virtual, né? O que eu vou fazer é clicar aqui em vazio, vou clicar aqui nesse disco azul, aqui eu vou escolher a minha ISO, tá? Vai estar aqui em Downloads, VirtualBox, é onde eu baixei, do tipo ISO, meu Ubuntu aqui. Vou abrir, tá? Ah, isso é interessante, tá, pessoal? Por vezes ele vai dizer que a virtualização de hardware está habilitada na seção de aceleração da página do sistema, tá? Então, é interessante que eu vá lá nessa página de aceleração e configure dê permissão de virtualização da minha máquina. Eu vou mostrar como é que isso acontece.
Para fazer isso, vocês vão vir aqui, tá? E vão pesquisar uma funcionalidade que é programas e funcionalidades, tá? Ativar e desativar recursos do Windows. Vai aparecer uma lista e nessa lista vai ter aqui plataforma de hipervisor do Windows, tá? E plataforma de máquina virtual, tá? Vocês vão marcar. Ele vai pesquisar os recursos necessários para poder instalar. Vai aplicar essas alterações. E você vai ver que ele vai precisar reiniciar o Windows para que isso dê certo. Então a gente vai fazer essa reinicialização agora, tá legal? Ok, pessoal, feita essa reinicialização, agora sim a gente pode vir aqui em configurações, armazenamento, vazio aqui no disco e setar para que o nosso Ubuntu, essa máquina virtual que vai ser o Ubuntu, ela inicialize tendo uma cópia de um disco de instalação do Ubuntu no seu drive ótico, né? Virtual, claro, tá? Uma última coisa que eu quero sugerir para vocês é que vocês venham aqui, ó, em processador e habilitem para que você tenha uma quantidade máxima aí de processadores para a nossa máquina virtual, tá? Que vão ter coisas interessantes que a gente pode fazer com essa quantidade de processadores, tá legal? Feito isso, pessoal, o que a gente vai fazer é ligar a nossa máquina virtual. Ao ligar a máquina virtual, você veja que ela está aqui desligada. Ao ligar essa máquina virtual, ele vai dar o boot, vai inicializar pelo disco, né, que está lá, o disco virtual. E a gente setou o disco virtual para ter a imagem do Ubuntu Linux, tá? Então vamos lá, eu vou clicar aqui em iniciar. E aí ele vai aparecer aqui, ó, ele diz selecione o disco rígido de boot, é a nossa ISO que está aqui, tá? Eu vou mandar iniciar. Iniciando a máquina virtual, então ele aparece aqui a logo do VirtualBox e pronto, ó, já está inicializando a instalação do nosso Linux nessa máquina virtual. Então está começando a instalação do Ubuntu, certo? Então, daqui a pouco a gente vai voltar para fazer terminar a instalação do Ubuntu, tá legal? Então vamos continuar aqui, pessoal, com a instalação. Eu estou escolhendo aqui a linguagem português do Brasil, vou instalar o Ubuntu. Percebam que o tamanho da janela não é compatível com o tamanho da janela do meu VirtualBox, tá? Mas a gente vai ajeitar isso daqui a pouco. Vou clicar em instalar o Ubuntu. Vou vir aqui, ó, vou testar se o meu teclado é esse mesmo. Testo, vou clicar aqui em Next. Aqui tudo normal, vou continuar. Instalação normal, tá? Baixar atualizações enquanto instala o Ubuntu, é interessante. Aqui não se preocupem, tá? Apesar dele dizer que vai apagar o disco e reinstalar o Ubuntu, é tudo o disco virtual, tá, pessoal? Não é o disco real de vocês. Então vou dar OK aqui, continuar. Ele está me avisando que vai fazer essas mudanças. Eu vou dizer OK. Aqui é apenas o fuso horário, tá? Vou deixar como Recife. Meu nome, eu vou colocar aqui. Meu nome, tá? Senha, vou colocar uma senha qualquer. Vou pedir para iniciar a sessão automaticamente, tá? Porque só sou eu que vou usar isso daqui.
E agora ele vai começar a instalação, começar a cópia de arquivos. E isso daqui vai levar um tempinho, tá legal, pessoal? Então, daqui a pouco a gente vai ver ele terminando aqui a instalação. Ok, pessoal. Então aqui a máquina virtual já reiniciou, tá? Ele está dizendo, por favor, retire o CD de instalação e aperte Enter. A gente só vai apertar Enter, tá? Tá iniciando aqui. Ok, pessoal, a instalação terminou, né? Pediu para reiniciar a máquina virtual. Eu iniciei a máquina virtual, né? Cliquei lá para reiniciar. Lembrando que eu reinicio só a máquina virtual, não preciso reiniciar minha máquina física mesmo, tá? E o que eu vou fazer nesse momento é fazer a instalação do pacote GCC, tá? O compilador. Então, para isso, eu vou dar um sudo apt-get install GCC. Ele vai pedir minha senha. E aí ele vai procurar as instalações do GCC. E aí vai instalar o GCC. Depois que a gente fizer essa instalação do GCC, eu ainda vou instalar Make e Perl, porque às vezes a gente precisa desses pacotes, tá? Mas depois de fazer isso, eu vou instalar uma série de adicionais do VirtualBox, né, através de um mecanismo que eu vou mostrar aqui para vocês. E uma das coisas que ele vai fazer é consertar essa história dessa tela tá minimizada aqui, tá certo? Agora que instalei o GCC, tá, pessoal? O GCC aqui está instalado. Vejam que ele apresenta aqui um erro, porque, enfim, eu não coloquei nenhum arquivo para ser instalado. O que eu vou instalar agora é o Make. Uma vez instalado o Make, agora eu vou instalar o Perl, porque algumas das adicionais que a gente vai instalar precisa do Perl. Ok, pessoal, então a última coisa que a gente tem na nossa lista é instalar o VirtualBox Additions, tá? Que vai ajudar a gente no VirtualBox. O que a gente vai vir aqui é dispositivos óticos, tá? E escolher, dispositivos, inserir imagem de CD dos adicionais para convidado. Então, já foi adicionado, tá? E aí, ó, ele aparece imediatamente dizendo que tem um software, né, um adicional do VirtualBox chamado Guest Additions. E aí pergunta se a gente quer instalar e a gente vai dizer que sim, tá? Uma das coisas que vai mudar é esse redimensionar a tela automaticamente, que está desabilitado para a gente nesse momento. Depois que a gente instalar, vai estar habilitado, tá? Ele vai pedir minha senha aqui. E aí ele vai começar a instalação, certo? Também vai levar um tempinho, então daqui a pouco a gente vê terminado. Ok, pessoal, então agora o sistema vai ser reiniciado, tá? E aí
a gente vai poder ver isso daqui, tá? Por enquanto eu vou fechar, tá? Aqui eu posso simplesmente desligar a máquina, tá? E aí eu vou desligar ela e reiniciar para a gente ver o que acontece. Ok, pessoal, só para finalizar, mostrar para vocês aqui que agora eu posso redimensionar a tela automaticamente. O que eu estou fazendo aqui só é, eu vim aqui, cliquei com o botão direito, configurações de exibição, eu posso vir aqui na resolução e mudar essa resolução aqui para ser uma coisa um pouco mais compatível com a minha tela, certo? Então é isso que vai acontecer aqui. Ok, pessoal? Então com isso a gente está pronto para ter um Linux rodando em cima do Windows, de forma tal que vocês tenham acesso a ferramentas como um terminal, certo? No qual vocês têm acesso a GCC, vocês têm acesso a um ambiente de programação mais propício para lidar com os exercícios em sala de aula, tá? Depois disso eu sugiro que vocês instalem algum ambiente de desenvolvimento, algum IDE, tá? Para poder trabalhar com a parte de programação da disciplina, ok? Então é isso. Então nesse vídeo a gente viu como instalar o VirtualBox e instalar o Linux em cima dele, fazer algumas pequenas configurações para que tudo funcione direitinho. Tá legal? Isso aí, pessoal.